Bem-vindo ao Investigação e Conhecimento, um espaço dedicado a compartilhar meus estudos com foco nas áreas científicas e financeira. No vídeo de hoje falaremos sobre o próximo tópico de Química Orgânica. Este é um módulo destinado à revisão de alguns fatores importantes envolvidos na estrutura atômica, que serão ditos antes de dar, de fato, seguimento ao estudo de compostos de carbono. Como de costume, utilizarei a mesma bibliografia, que são os dois livros que vocês estão vendo aí na tela, sendo somos a bibliografia básica. Então, antes de tudo, a primeira coisa que nós iremos ver hoje será sobre a definição de composto. O que é um composto? Composto é basicamente uma combinação de elementos químicos com uma certa proporção. Então, por exemplo, composto está vendo aqui na minha cabeça é óxido de magnésio. O óxido de magnésio é um composto que contém os elementos magnésio e oxigênio, com a proporção de um átomo de oxigênio para cada átomo de magnésio. Tendo dito então o que é um composto, a gente tem que definir o que é um elemento. De forma bem simples, a gente pode definir elemento como um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. O que é número atômico a gente vai ver mais para frente, mas vamos ver antes então o que é um átomo. Átomos são unidades básicas de matéria que consistem em um núcleo denso carregado positivamente, contendo prótons e nêutrons, envolvidos por uma nuvem eletrônica, ou seja, por elétrons. Esses elétrons, por sua vez, são partículas subatômicas carregadas negativamente, enquanto os prótons são carregados positivamente, enquanto os nêutrons, como é de se esperar, não têm carga, ou seja, são neutros. Devido ao fato das massas dos prótons e dos nêutrons serem muito próximas e bem maiores que a massa dos elétrons, a massa atômica de um átomo é basicamente proveniente de seu núcleo, ou seja, da massa dos nêutrons e dos prótons. Por outro lado, devido ao fato do volume da nuvem eletrônica ser muito maior do que o volume do núcleo, o volume de um átomo é basicamente proveniente do volume dos elétrons. Mas então, o que de fato define então que aquele átomo vai ser de um certo elemento? O que define isso é um número atômico. O número atômico é o número de prótons que um átomo contém. Então, por exemplo, se você pega carbono, o número atômico dele é 6, ou seja, ele possui 6 prótons. Qualquer átomo que possui 6 prótons tem que ser carbono. Tem que ser um átomo de carbono. Como o átomo é eletricamente neutro, isso quer dizer que o número atômico é igual também ao seu número de elétrons. Dito isso, o que a gente pode pensar é o seguinte: se o que define de fato que um certo átomo vai ser um certo elemento vai ser o número de prótons, isso quer dizer que, como a massa atômica é definida pela massa dos prótons e a massa dos nêutrons, logo, existe a possibilidade de um mesmo elemento ter massa atômica diferente por conta da quantidade de nêutrons serem diferentes. Isso é a definição basicamente de isótopo. Então, isótopos são elementos que possuem massa atômica diferente devido à diferença na quantidade de nêutrons no núcleo de seu átomo. Um exemplo de isótopo que eu posso dar são os isótopos de carbono. O carbono tem carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 é o mais abundante. É aquele que tem 6 prótons, todos eles têm 6 prótons no caso, mas esse contém 6 nêutrons. O restante, carbono 13 e carbono 14, tem, respectivamente, 7 nêutrons e 8 nêutrons. O carbono 13 em questão é utilizado, por exemplo, para técnicas de análise instrumental, como é o caso do RMN de carbono 13, enquanto o carbono 14 é utilizado para uma outra técnica, que é a datação pelo carbono, sendo este carbono específico radioativo. Outro exemplo de isótopo são os isótopos de hidrogênio. O hidrogênio mais abundante é o hidrogênio com a massa atômica igual a 1, ou seja, contém apenas um próton. Contudo, também temos o deutério e o trítio. O deutério contém um próton e um nêutron, ou seja, tem a massa atômica igual a 2, e o trítio, que é um isótopo radioativo instável, contém 2 nêutrons e um próton, logo a massa atômica igual a 3. Tendo dito isso tudo, a única coisa que devemos falar então, para acabar então esse módulo, é sobre os elétrons de valência. Em relação à maior profundidade do tópico de configuração eletrônica, a gente vai ver isso mais para frente. Então, por enquanto importante, o que a gente tem que saber é o seguinte: os elétrons se encontram em camadas de energia crescente e distâncias crescentes do núcleo. A camada mais importante é a camada de valência, que é a camada mais externa. E ela é a mais importante porque os seus elétrons são os mais utilizados para formar ligações químicas e reações químicas.
E como é que a gente sabe, então, quantos elétrons um certo átomo vai ter na camada de valência? Em teoria, para responder isso, de fato, a gente deveria saber a distribuição eletrônica desse átomo e a gente poderia fazer isso por meio do diagrama de Pauling. Mas existe um outro modo muito mais simplificado, que é simplesmente olhando a tabela periódica. Contudo, existe uma exceção. Esse modo simplificado ele só vale para elementos que fazem parte das famílias As, ou seja, dos grupos 1A até o grupo 8A. E nesse caso, com a tabela periódica à sua frente, basicamente o que você tem que fazer é ver em qual grupo aquele certo elemento está, e o número de elétrons de valência vai ser exatamente o número do grupo que aquele elemento está. Então, por exemplo, se a gente pegar o carbono está na família 4A. Isso quer dizer que o número de elétrons de valência que ele contém no seu camada de valência é igual a 4. Já o cloro, família 7A, logo ele contém 7 elétrons de valência. Por fim, uma última coisa que também podemos falar sobre a camada de valência, olhando até a tabela periódica, é sobre a camada de valência, o número da camada de valência de um certo elemento. Se observarmos a tabela periódica, nós vamos observar então que ela contém um certo número de linhas horizontais. Essas linhas horizontais são os períodos. O período no qual um certo elemento se encontra é o número da camada de valência daquele elemento. Então, por exemplo, tem um elemento aí chamado telúrio, simbolizado por Te. Ele se encontra na linha 5, ou seja, no período 5. Isso quer dizer que a camada de valência dele vai ser a camada de número 5. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Deixem o seu like, caso queiram ver mais vídeos como este. E até a próxima.